Vamos à palavra de Deus? Nossa, levei quase 8 minutos falando. Lucas, capítulo de número 15. Deixe aberto em Lucas, capítulo de número 15. Todos acharam, amém? O que é o Evangelho? O que é o Evangelho? O que é as boas novas? A ministração de Marcela, quando ela estava cantando, ela cita João 3,17, onde o Filho do Homem não veio para julgar, mas veio para salvar. E parece que nós estamos perdendo isso, porque nós estamos entrando em um jogo. Estamos nos tornando juízes daqueles que deveríamos amar. Lucas 19:10. O Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Só que havia um grupo na época de Jesus que, apesar de serem estudiosos das Escrituras, terem estabelecido um padrão religioso de comportamento, eles se tornaram críticos de Jesus. Imagine, críticos de Jesus. E Lucas 15, quando Jesus está com os publicanos e pecadores, e Lucas 15, verso 1, coloca na tela. Publicanos, funcionários públicos, eles eram, vamos dizer, ricos. Não tinham tantas necessidades como a massa. Mas a sua alma carecia da verdade. E eles se aproximavam de Jesus para o ouvir. Em determinado momento, eles começam a murmurar e a criticar Jesus. Eles estabelecem críticas. Porque Jesus se sentava, se relacionava. Jesus tinha diálogo com pessoas que estavam em pecado, que viviam uma vida pecaminosa, que viviam uma vida que não era conforme os padrões religiosos. E eles então não conseguiam entender isso, eles nunca entenderam o amor de Deus. A religião os pedrificou. A frequência à igreja os dogmatizou. Eles ficaram tão secos que perderam qualquer sentimento que requer, que exija daqueles que declaram que amam a Deus. Misericórdia. Uma das vezes, Jesus está numa festa que foi dada por Mateus, o Levi. E numa festa de homens pecadores, você imagine, numa festa de homens pecadores, não haviam
nenhum pudor, vamos dizer assim. Jesus está lá. E o texto também diz que eles param para o ouvir. Mas os fariseus estão ali à espreita e o condenam também. E Jesus responde: quem foi que disse que são os sãos que precisam de médicos? Quem precisa de ajuda, quem precisa de médico, é quem está doente. E Jesus vai dizer em Mateus 9,13: eu não vim chamar justos que se acham, eu vim chamar pessoas que são pecadores. Eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Eu vim atrás de quem não presta mesmo. Jesus deixou claro: buscar, salvar o perdido. Só que os fariseus não aceitavam muito essa ideia de perdão, segunda chance, graça. Eles acreditavam que as pessoas precisavam de ter seus próprios méritos para Deus poder enxergá-las. Os fariseus, que é uma palavra do hebraico que vem farisaios, é uma palavra que vem de uma derivação que é parash, separados, divididos. É como se fosse um povo santo, um povo separado. Um povo separado para ser santo. Parash. Esses fariseus surgem 100 anos antes de Jesus. É quando Israel está dominado por duas culturas pagãs, a grega e a romana. Seus costumes, seus deuses. Então esse povo surge como guardiões da lei. Eles precisavam estudar. E eles se levantam contra os costumes gregos e pagãos. Eles estão defendendo a lei de Moisés. E esses homens piedosos se tornaram os pregadores do momento. Eram eles que saíam no meio do povo, pregando para o povo não praticar o costume pagão, o costume grego, o costume romano. Não, eles precisavam voltar-se à lei de Deus. Se tornaram pregadores, se tornaram apóstolos da fé judaica. Eles exigiam do povo jejum, oração, estudo das escrituras, os dízimos e as ofertas para o templo, restauração do templo, prática da piedade, esmolas. Mas com o tempo eles começaram a se orgulhar da sua própria fé. E foram se tornando orgulhosos. E aqueles que eles defendiam, que acreditavam que era vida após a morte, acreditavam nos anjos, na vinda de um Messias, no galardão dos bons e dos maus, de céu e de eternidade, de inferno, eles acreditavam nisso. E aqueles que não acreditavam junto com eles, da mesma crença deles, se tornavam seus inimigos. Daí foram surgindo os herodianos, os saduceus, porque eles não comungavam com a mesma forma teológica fechada dos fariseus. E se não for desse jeito, não serve. Porque Deus está dentro do meu quadrado. E eles ficaram tão presos às regras, ficaram tão presos às obras, ficaram tão presos ao sistema crentez deles, que eles começaram a se preocupar mais com o lado de fora do que com o lado de dentro. Ao ponto que Jesus vai dizer: vocês são como que túmulos, sepulcros, e vocês por fora são uma coisa, mas por dentro vocês são outra coisa. Vocês são lindos pelo lado de fora, mas por dentro vocês são podres, porque vocês perderam a essência. Se preocuparam tanto com a forma, que perderam a essência. Vocês nunca entenderam graça. Vocês se tornaram tão religiosos, que nunca entenderam um Deus que ama, um Deus que perdoa, um Deus que restaura, que busca, que salva, que dá uma segunda chance.
que ainda que você erre 1000 vezes Ele vai te perdoar. Enquanto a porta da graça estiver aberta. E esta palavra atraía os perdidos para ouvir Jesus. Porque Jesus os acolhia, Jesus os abraçava. Jesus, mesmo sabendo que eles estavam em pecado, e sabia que se eles continuassem, eles iriam para o inferno. Mas aos olhos perfeitos dos fariseus, aqueles homens eram impossíveis de serem salvos. Aos olhos de Jesus, Jesus estava ali por causa deles. Era por causa deles que Jesus estava ali. E então, ao ouvir que Jesus era um tipo de pessoa que se misturava com todo mundo, que vivia no pecado, só porque estava entre eles, Jesus então conta 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido. A ovelha perdida se perdeu. Foi olhando para o mundo e se afastou. A moeda perdida, o texto vai dizer em Lucas 15, verso 8. Abra a Bíblia, por favor. Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? Olhe o verso de número 9. Tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que o quê? Que o quê? Que eu tinha perdido. A mulher perdeu a dracma. Enquanto que na ovelha, a ovelha foi se distanciando e se perdeu, na moeda, a mulher perdeu. E quantas vezes nós mesmos não somos que perdemos os outros? Uma palavra que a gente fala muitas vezes que fere e que afasta. Um comportamento nosso que afasta. Uma atitude que afasta. Uma fofoca que afasta. Um olhar mal travado assim, que afasta. Quantas pessoas talvez nós mesmos não afastamos de Jesus? Nossas regras, nossas leis, nosso modo de que o Evangelho só pode ser do nosso jeito, nossos regimentos, nossos sistemas, nossas interpretações. E a gente afasta aqueles pela qual Jesus morreu. Às vezes o nosso comportamento religioso impede muito mais de servir a Jesus do que o nosso próprio testemunho e a nossa própria vida. Quantas pessoas nunca tomaram uma decisão por Jesus por causa de nós mesmos? Somos nós que estamos perdendo a moeda. E Jesus vai mostrar nesta parábola, que essa parábola, se você parar para perceber, veja o verso de número 8, observe que sempre que tiver essa palavra na Bíblia, você vai ter que entender isso. Ou, essa é uma palavra muito importante, ou, pastor, por que é uma palavra muito importante? Por que esse ou é tão importante? É porque esse ou, no grego, é uma conexão de histórias, que quer dizer uma outra história dizendo a mesma coisa. Então toda vez que você estiver ouvindo, lendo o texto, e tiver assim, ou, é uma outra história conectando a mesma coisa. Só para você entender. Aí nós traduzimos por ou, mas é uma palavra do grego que quer dizer isso. Uma outra história para dizer a mesma coisa. Então Jesus vai contar uma segunda história para dizer a mesma coisa. E na verdade a história do terceiro filho também, do filho que se perde, também é a mesma coisa.
Às vezes a gente quer saber sobre o pastor, a atitude do pastor, que uma ovelha se perdeu, ou a mulher que perdeu. Mas as 3 histórias estão preocupadas com o pecador que se arrepende, o perdido que foi achado, a festa no céu, a metanoia, arrependimento, a mudança de mente. Isso é o foco, essa é a chave das 3 parábolas. Por isso que a gente não está aqui para dizer se a mulher é a igreja que perdeu a moeda, se ela é o Espírito Santo que perdeu a moeda, se ela é Jesus que perdeu a moeda, se ela é a lei que perdeu a moeda. Não, nada disso. Se ela é o pastor que perdeu a moeda. Não, essa não é a intenção do texto. A intenção do texto de revelar é que existe um pecador que precisa ser achado e que se arrepende. Esse é o contexto das 3 parábolas. É um Deus que nos acha. Quando a gente olha a parábola, e eu já vi muitas histórias, você já deve ter ouvido também, não é sobre as 10 dracmas. Não, porque as 10 dracmas eram um ornamento que a mulher fazia para colocar e tal. Depois, não, porque essas 10 dracmas eram um dote que a mulher recebia. É porque essas 10 dracmas era a economia de uma família que era muito pobre. Não, porque essas 10 dracmas era um acerto que a mulher havia recebido, e pelo fato dela ter recebido esse acerto, ela entregou, ela não podia perder, porque senão o marido ia saber. Tantas histórias. Eu não sei qual foi a ideia de Jesus. Eu não sei por que, sabe, são tantos contextos históricos para explicar essas 10 dracmas. Não é porque dracma é uma moeda de prata que custava um dia de trabalho, equivalente a um denário. Então, porque um falava de forma romana, o outro de forma grega, e a dracma é uma forma grega, e o denário é uma forma romana. Então, era um dia de trabalho, Então, são 10 moedas, é como se fosse 10 dias de trabalho, então não é uma grande fortuna. Mas são tantas histórias, eu não sei qual o sentido da história que Jesus colocou aqui. Eu não sei o que foi que ele pensou, ou o que era o entendimento daqueles que ouviram. Mas eu percebo tanto na ovelha que se perde, como na moeda perdida, como no filho que vai embora, que existe algo que conecta os 3, o ou. É que essas 10 dracmas, ou seja, 10 dinheiros, 10 moedas de prata, elas representam para aquela mulher algo de valor. O motivo do valor que o pessoal quer explicar não me interessa. Se era um dote, se era uma peça para o casamento, não me interessa. Mas o que eu posso entender era que era algo de valor, era algo importante, era algo precioso para aquela mulher. Ou seja, Jesus está dizendo aqui, porque se ele compara esta moeda ao pecador, ele está dizendo que é algo de valor, é algo importante, é algo precioso. Jesus está dizendo, você é importante para Deus. Você é importante. Deus não teria feito uma promessa lá em Gênesis 3,15, se você não fosse importante. Os profetas não teriam profetizado sobre o Messias. Para ele vir para quê? Para Deus aparecer? Não, porque você é importante, porque a sua vida é importante. Jesus não teria sofrido, não teria morrido, não teria ressuscitado, não teria instruído, se você não fosse importante. Você mesmo. Se você não fosse importante, se você não fosse importante, você não estaria aqui. Deus não teria te atraído até esta igreja. Se você não fosse importante, você não estaria ouvindo aqui. Se você não fosse importante, homens não teriam morrido para que esta palavra chegasse até você. Você é importante. Você
tem valor. Você pode dizer, pastor, mas eu não tenho tanta cultura. E Deus está dizendo, você é importante. Pastor, mas eu não moro à beira-mar. E Deus está dizendo, mas você é importante. Você pode dizer assim, pastor, mas eu sei que tem gente muito melhor do que eu. Verdade? Mas mesmo assim, Deus continua repetindo, você é importante para Ele. Os fariseus não conseguiam entender isso. Os fariseus achavam que a importância estava nos méritos. E por isso que eles olhavam para os publicanos e diziam, não tem salvação. São pessoas indignas. Não merecem, são maus, são perversos. São pessoas que transgridem a lei. E Jesus nunca negou o pecado deles. Nunca negou. O fato de você ser objetivo, direto e claro quanto ao pecado da pessoa, não elimina o seu amor por ela. Jesus sabia o erro deles. E Jesus nunca foi omisso. Mas afirma que mesmo eles estando perdidos, eles têm valor. Eles são importantes para Deus. Eu posso pedir, eu posso ser pastor agora, posso? Porque pastor, como eu faço todo domingo, irrita os irmãos da igreja, pedindo para você virar para o seu irmão que está do seu lado e diga para ele. Mas eu queria que você dissesse mesmo. Eu queria que você olhasse para a pessoa e dissesse, ouviu o que o pastor está dizendo? Você tem muito valor para Deus. Você podia repetir para essa pessoa, dizer, ei, você tem muito valor para Deus. Porque a moeda está perdida, a moeda tem valor, ela está perdida. Mas o fato dela estar perdida, ela perde o valor dela? Sim ou não? Uma nota, qual é a maior nota? Qual é a maior nota? E tem essa nota, é? Meu Deus do céu. Faz tanto tempo que eu nem vejo. Tem 200, é? Eu achei que só tinha 100. Alguém já viu uma nota de 200? Ok, eu brincando. Uma nota de 200 se perde. Perdeu-se ali dentro da sua gaveta. Ela deixa de ser nota de 200? Não. Ela está perdida, mas continua sendo uma nota. O que é que você tem que fazer para ela ter valor, para ela exercer o valor que ela tem? Achá-la. Jesus sabia que aquelas pessoas estavam perdidas, mas elas tinham, Jesus precisava achá-las, para elas serem em sua plenitude a imagem e semelhança de Deus. Porque o homem, mesmo perdido, ele não deixa de ser imagem de Deus. O homem mesmo perdido, ele não deixa de ter o valor que Deus quer que ele tenha. Você é importante. Você tem valor. Agora você precisa acreditar nisso. Porque é isso que o diabo quer. Que você não acredite em você mesmo. É isso que o diabo quer. Que você perca a vontade de continuar acreditando que Deus aposta, investe, acredita e vai atrás de você. O diabo quer que você acredite que não tem mais saída, que perdeu o jeito. É isso que o diabo quer, que não tem mais saída. Mas Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a saída. O diabo está dizendo assim, não, as coisas acabaram, é o fim, está morto. Jesus está dizendo, não, eu sou a vida. O diabo está dizendo assim, tudo isso é uma mentira. Jesus está dizendo, não, acredite em você, acredite porque eu sou a verdade. Acredite em você. Então, o que acontece? O diabo vai o tempo todo fazer com que o perdido se sinta mais perdido. Mas Jesus disse não. Existe uma segunda chance. Existe uma volta para mim.
existe, sabe, por mais que esteja sujo, porque, por exemplo, uma nota de R$100, uma nota de 200, uma nota de 200, qual é a cor da nota de 200 mesmo, irmão? A de 100 é verde, né? É verde ou é azul aquela cor? É azul? A de 100 é azul? Não fosse verde. Não, a verde é de 2, né? Azul. Azulzinha. Ah, é R$1, né? Era, né? Não tem mais, é. Ah, aquela de 100, azulzinha. Ela está toda suja. Toda suja. Se eu pegar uma nota toda suja, caiu no chão, pesou, melou ali, aí eu pego aquela nota de R$100. Se eu te der, ela vai valer quanto? Mas está suja. Está suja, não está suja? Hã? E se eu te der? Vale R$100? Mas o diabo quer que você não acredite que mesmo com as tuas falhas e com os teus defeitos, você perdeu o valor para Deus. Ele quer que você deixe de acreditar. Só que Deus está dizendo assim: você tem valor. Você tem valor. Você é importante. Você é importante. Vou fazer uma pergunta para você. Você já se sentiu assim, já? Desmerecido? Sem valor? Já se sentiu assim, sim ou não? Como uma nota de 100 suja. Uma nota de 200 toda amassada. Pisada. Mas se for para a tua mão, ela vale quanto? Mesma coisa. Se você estiver nas mãos de Deus, você vai entender o seu verdadeiro valor. É só você ir para as mãos certas, que você vai entender o seu verdadeiro valor. Por exemplo, se você tiver aí na sua carteira uma nota de 200 suja, pode me entregar que eu dou valor para ela. Eu vou saber fazer. Eu vou ajudar o pessoal para o SVP. Vou lá dar de oferta para o SVP. Então, ou seja, você tem valor. Eu queria pedir bem alto, diga assim. Eu quero que você diga bem forte. Diga assim: que o mundo saiba que eu tenho. Eu tenho valor. Deus me colocou nesta terra porque eu tenho valor. Por isso que Deus me pôs aqui. Por isso que eu nasci. Porque eu tenho valor. Mas perdido na escuridão. Perdido pelo pecado. Perdido pelos meus erros. Perdido pelas acusações. Perdido porque pessoas me ajudaram a me perder. Perdido porque pessoas se achavam tão boas que me pisaram. Eu me perdi. E aí o que é que diz a história? Que ela acendeu uma luz. Verso de número 8. Qual é a mulher que, perdendo uma dracma, não acende a candeia? Candeia é lamparina. Candeia é luz. Acende uma candeia, acende uma luz. Isso significa dizer que se ela acendeu a luz dentro de casa, porque perdeu a moeda dentro de casa, e ela precisa acender a luz, é porque a casa dela não tinha janelas. E se a casa dela não tinha janelas, e ela acende a lamparina porque perdeu a moeda, então porque era uma casa de uma pessoa que tinha dificuldades, era uma pessoa pobre. E por isso que muita gente diz que aquelas 10 moedas era tudo que aquela mulher tinha, era as suas totais economias. Por quê? Porque ela acende uma luz para poder achar a moeda, visto que a sua casa não tinha janela, porque só a casa de quem tinha condições financeiras é que tinham janelas. Então ela acende porque a casa é uma casa de pobre, está no escuro. Então aquela mulher,
ela está cheia de dificuldades, mas ela acende uma luz. Ou seja, para Deus não existe dificuldades de ir à sua procura. Não existe barreiras que lhe impeçam de ir atrás de você. Não existe nada que você faça que possa impedir o Senhor de ir atrás de você. Não há sentimento de perdido que tumultue tanto o seu coração, que não exista graça, que não exista esperança, que não exista uma segunda oportunidade. Acender uma luz no meio da escuridão, acender uma luz no túnel, ver a luz no fim do túnel, significa que há uma esperança de Deus para nos achar. Pedro, Jesus disse para ele: ainda que o galo cante 3 vezes e tu me negarás. Eu não, Senhor, eu não. Pode negar o pastor Paulo, pode negar o pastor Wellington, pode negar o pastor Humberto, eu não nego não. Eu estou ali, eu sou firme. Eles negam o Senhor, eu não nego não. Jesus é preso. Pedro vai devagarinho, espiando, olhando ali. Se reúne, se senta ao lado dos algozes que estão felizes porque Jesus está sendo preso, julgado e sentenciado. E alguém diz assim: tu és um deles. Eu não. Nem conheço esse homem. Nunca vi. E na hora que ele está negando pela 3ª vez, a Bíblia diz que Jesus passa. E os olhos de Jesus encontram os olhos de Pedro. Jesus dá uma olhada e fala: cadê aquele Pedro que disse que todo mundo negava menos ele? E Jesus olha, e a Bíblia diz que Pedro olha os olhos de Jesus, abaixa a cabeça, triste, angustiado, sai e chora amargamente. Que sentimento havia no coração de Pedro depois disso? Um sentimento de valente? Um sentimento de que é o melhor? Um sentimento de que estava na transfiguração? Que estava na casa da menina que Jesus ressuscitou? O sentimento que estava com ele no Getsemane? Qual era o sentimento no coração de Pedro depois disso? O sentimento de uma moeda perdida. Não, eu não tenho mais valor. Eu não tenho mais valor. Pelo que eu fiz? Não tenho mais não. Jesus ressuscita. E a primeira coisa que ele diz é: diga a Pedro e aos meus demais discípulos que eu ressuscitei por causa deles. Diga a Pedro que eu quero falar com ele. Diga a Pedro que eu quero conversar com ele. Mande ele lá para o mar, que eu quero bater um papo com ele. E quando ele vai conversar com Pedro, ele não pergunta para Pedro: por que tu me negastes? Ele faz diferente. Posso te fazer uma pergunta, Pedro? Pedro disse: vai falar sobre aquela noite. Sim, Senhor, fala. Tu me amas? Porque se tu me amas, cumpre o propósito que eu estabeleci para a tua vida. Cuida das minhas ovelhas. Prega a palavra. Porque eu sou o Deus da 2ª chance, da 3ª chance, da 4ª chance. Eu acredito em você, Pedro. Eu acredito em você. Eu acredito. Tu és uma moeda perdida, mas eu vim aqui para te achar. Não adianta. Não adianta. Sabe, às vezes parece que as trevas podem nos esconder, mas Ele acende uma luz para nos achar. Ele nos dá um fio de esperança, um fio de oportunidades. E ele vai até a gente, Ele vai até você, Ele foi até mim. Sabe, eu me perdi, mas Ele foi e me achou. Eu estava na escuridão, mas Ele acendeu a luz da esperança. Eu me sentia sem valor, mas Ele descobriu o valor em mim. Assim como Ele descobre em você. E olha o que é que diz o texto. Depois dela ter acendido a luz, esperança, ela varre a casa
Não, é o versículo 8 ainda. Ela varre, depois de acender a candeia, ela varre a. Quem aqui já fez uma grande faxina? A casa que eu moro, ela é bastante grande. E todas as vezes que a minha esposa faz uma faxina, ela fica quebrada por uma semana. Aí a gente tem uma pessoa que faz uma faxina lá em casa. Mas eu acho interessante ela fazendo a faxina. Porque ela pega o sofá, tira o sofá do lugar. Ela puxa o centro. Ela vira a cadeira, porque ela por baixo. Ela tira o tapete, bota o tapete lá. Ela faz, parece que um terremoto passa por lá. Já perceberam que todas as vezes para a gente fazer, para arrumar a casa, para fazer uma faxina, a gente bagunça primeiro? É ou não? As mulheres. Os homens não sabem o que é isso, não. Mas para fazer uma faxina, você primeiro tira as coisas do lugar. Porque senão, você não vai poder limpar por baixo. Porque se a moeda cair por baixo. Então, para você poder fazer uma faxina, você tira as coisas do lugar. Aí é que você varre e limpa e depois põe as coisas no lugar. Sim ou não? Às vezes nós não entendemos. Mas Deus está bagunçando. Que é para limpar. Pastor, por quê? Deus está tirando as coisas do lugar para limpar o que está empoeirado. Há um fio de esperança. A mulher está procurando. Então vamos dar uma bagunçada aqui para achar o que tem de valor e de precioso na tua vida. Vamos dar uma remexida aqui. Por quê, pastor? Porque tem muita coisa boa aí dentro. E Deus está querendo colocar para fora o que Ele colocou aí dentro. Quem está entendendo, diga amém. Você é precioso. Você é valioso. Você é especial. Pastor, mas está doendo. Ah, eu sei disso. Mas daqui a pouco Ele bota o sofá de volta no lugar. E Ele bota quando? Depois que Ele achar a moeda que está perdida. Porque para varrer, vai ter que bagunçar. E o texto diz que ela está varrendo a casa. E ela está procurando diligentemente. Ou seja, cuidadosamente, incansavelmente, perseverantemente. Talvez você não percebeu, mas Deus está procurando na tua vida e na tua casa e na tua família. Quem está entendendo, diga amém. Agora diga assim. Agora eu vou pedir para algumas pessoas que estão aqui, outras que estão me assistindo em casa. Quem trouxe a mão direita? Quem trouxe a mão direita? Coloque no seu coração e diga assim: Senhor Jesus, por que está uma bagunça? Por que está tão desarrumado? Coloca logo as coisas no lugar. Porque eu sei que o Senhor vai me achar. Eu sei que o Senhor vai achar você. Eu sei que o Senhor vai achar sua casa. Eu sei que o Senhor vai achar seus filhos. Eu sei que o Senhor vai achar seu casamento. Eu sei que o Senhor vai achar o que você perdeu. Eu sei que o Senhor vai achar aquela alegria. Eu sei que o Senhor vai achar aquela vocação. O que está perdido, Deus vai achar, porque você tem valor para Ele. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. E a mulher está procurando. Por que ela está procurando? Está procurando porque você é importante. Por que a mulher está procurando? Está procurando porque você tem valor.
Por que ela está procurando? Está procurando porque Deus não desiste de você, porque Deus não desiste da sua casa, porque Deus não desiste dos seus projetos, porque não desiste das promessas dele para a sua vida. Você pode ter desistido, mas Deus não desiste da promessa que ele te fez. Por que ela está procurando? Porque a mulher sabe que como termina é muito mais importante do que como começa. E se ainda as coisas não estão nos seus devidos lugares, é porque a limpeza ainda não acabou. Porque quando acabar, aí está tudo certo. Se ainda está tumultuado, porque não é o fim. Olha o que está escrito: nenhum dos seus planos podem ser frustrados, impedidos, atrapalhados. Então deixa eu dizer uma coisa para você: Deus tem plano na sua vida. Tem, pastor? Tem, porque você tem valor, porque você é importante, porque você é imagem, porque você foi chamado, porque você é salvo, porque se ainda não é, Deus quer te salvar esta noite. Porque na tempestade da vida, ele entra no barco. E observe que é uma tempestade. Ele está andando sobre as ondas. E olha interessante, diz assim: e tendo ele entrado no barco, acabou a tempestade. Se a tempestade ainda não acabou, é porque ele ainda não entrou no barco. Se a tempestade ainda não acabou, é porque ele ainda não chegou. Porque na hora que ele chegar, acalma a tempestade. O texto vai dizer que a mulher está procurando. Acredite nisso. Deus não perdeu o controle. Ele está procurando. Deus não perdeu o domínio. Ele está procurando. Ele está só procurando. Às vezes você não entende, mas Ele está procurando. Você talvez não perceba, mas Ele está procurando. Você talvez não acredite, mas Ele está procurando. Ele está procurando diligentemente, fielmente, com compromisso. Ele está procurando, porque Ele sabe que Ele vai achar. Porque nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Aí chega o verso de número 9. Diz assim: e tendo-a achado, vai chegar a bonança, vai se acalmar, vai chegar a bonança. Eu preciso que você creia nisso. Nesse ano de milagres, vai chegar a bonança. Neste ano de milagres, vai acontecer. Deus vai achar você. E diz o texto assim: tendo achado, reúne as amigas, as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo. Festa. Engraçado, o dono das ovelhas reúne todo mundo para dar uma festa. A parábola do filho pródigo termina o pai dando uma festa. E na parábola da moeda, ela reúne as amigas e diz: vamos nos alegrar. Por quê? Porque Deus fez o que falou. Deus fez o que Ele é. Deus fez. O Deus a quem eu sirvo, o Deus a quem eu sirvo não perdeu o controle. Está aqui a moeda. Quem está entendendo, diga amém. Deus está no controle, sim ou não? E aí ela acha a moeda e ela faz uma festa. O tempo da festa vai chegar. Posso fazer um pedido? Posso pedir para você ser profeta novamente esta noite, sim ou não? Vira para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, mas diga bem forte, diga para ela assim, mas diga com vontade, diga para ela assim: deixa eu te dizer uma coisa. Ainda este ano, eu vou te chamar para a minha festa. Eu vou te chamar para a minha festa. Xarabahadarabacandarai. Você vai ver. O negócio está difícil, pastor, mas eu vou te chamar para a minha festa. Prepara a roupa.
Prepara a boca, porque vai sobrar. Mas eu vou te chamar para a minha festa. Porque o Deus a quem eu sirvo acendeu a luz, mexeu na casa, começou a varrer, e Ele vai colocar o que eu espero na mão dEle. Vai ter festa. Vai ter festa. Quando a coisa começar a ficar difícil, fala assim: como é que eu faço para organizar essa festa? Está ficando difícil, mas vai ter festa. As línguas estão aumentando, mas vai ter festa. As portas estão trancando e fazendo barulho ainda. Pá, crac, crac, crac. É o que eu estou ouvindo, mas vai ter festa. Quem crê nisso, dá um glória a Deus aí. Está chegando, irmão, está chegando. Vai ter festa. Irmão, eu estou feliz com essa palavra. Que eu estou vendo Deus dizendo esta noite: organiza, porque vai ter festa. E reúne todo mundo. Sabe tu que não está acreditando? Deixa eu te falar, eu vou te chamar para minha. Mas não. Se tu não está acreditando que vai ter contigo, esquenta não, eu vou te chamar para minha. Mas esta noite eu saio daqui dizendo, eu vou entrar no carro, já vou dizer para minha mulher: organiza as coisas, porque vai ter festa. E eu ainda vou mandar um convite. Ai, eu já estou até imaginando para que eu vou mandar o convite aqui. Não, tem um cidadão que eu vou mandar o convite, vou. Ele vai dizer, eu já estou imaginando, vai pegar o convite e dizer assim: mas é desaforado. E eu vou dizer para ele: o Deus a quem eu sirvo acendeu a luz, bagunçou a casa, tirou o que não prestava e disse: eis o que tem valor. Acho que eu estou pregando para mim. Ok. Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. E o texto, sabe o 8, uma outra coisa que eu acho muito linda. O do 8 é quando diz assim: ele procura até encontrar. Um Deus que não desiste. A gente desiste fácil, irmão. Como que a gente desiste fácil? A gente desiste, parece que é no primeiro tranco. E o Deus a quem nós servimos não desiste. Por isso que às vezes eu fico pensando que o problema não está num Deus que faz, está em nós que não cremos. É fato isso. Porque Ele está se movendo para fazer aquilo que nós não acreditamos que é possível acontecer. E Deus está movendo as águas. Oh Deus lindo, oh Deus maravilhoso, para que tudo esteja em suas mãos. E olha o que é que diz o verso de número 9. Achei a dracma que eu tinha perdido. 10. E eu vos afirmo. Aí agora Jesus está dizendo para aqueles fariseus incrédulos, que de igual modo como a história desta mulher, existe uma grande festa no céu. Uma grande festa. Diga: festa no céu. Júbilo diante dos anjos de Deus. Festa nos céus, irmãos. Festa no céu. Júbilo diante dos anjos de Deus. Versículo 7, quando a ovelha é achada, ele diz: há um júbilo no céu. E o 10, ele diz: há um júbilo diante dos anjos de Deus.
Até os anjos entram no mistério. Quando uma pessoa afastada do Senhor se arrepende. Quando um pecador se arrepende. Quando alguém que está perdido é achado. Quando alguém que está no pecado decide entregar-se ao Senhor Jesus. Quando alguém que acha que não tem valor descobre, não, Deus achou valor em mim. Porque a palavra pecador é a palavra amártolos do grego. Quer dizer, alguém sem direito ao céu, determinado a pecar, marcado pelos vícios, no caminho do inferno. Ele diz, mas essa pessoa que está a caminho do inferno se arrepende, metaneu, muda a direção, muda a mente, muda o coração, muda o destino, ela passa a ter direito aos céus, ela fica próxima de Deus, ela acerta o alvo, ela é transformada. Pecador que se arrepende. Deus está disposto esta noite a mudar a sua história. Deus está disposto esta noite a transformar a sua vida e a sua história, de perdido para achado, de pecador para salvo, de crítico para discípulo. Ele está disposto. Ainda que o mundo diga não, Deus está dizendo esta noite sim. Ainda que o seu coração diga não pode ser, Deus está dizendo você tem valor. Ainda que você diga assim, o Senhor não sabe o que eu fiz. Como não? O Deus a quem nós servimos sabe de todas as coisas, e mesmo assim Ele continua te amando. Você tem valor, você é importante, o seu casamento é especial para Ele, os seus filhos são especiais para Ele. Não jogue a toalha, não desista, não desanime, não pendure as chuteiras, não diga que não dá, porque o Deus a quem eu sirvo, Ele vai até o fim, Ele vai até encontrar, até resolver, até sanar, até curar, até libertar, até abrir a porta, até fazer acontecer, até prosperar, até fazer com que o inimigo caia por terra. Ele vai até. Por quê, pastor? Porque você é importante. Você é uma moeda perdida. Você tem valor. Você tem valor. Você crê nisso? Se você crê, fique de pé. Não desista de você. Não desista de você. Não desanime. Continue acreditando. Deus está no controle.